Olá pessoal, a gente está retomando aqui, esperando que a gente consiga agora com uma melhor qualidade na nossa conexão. Paciência, né pessoal? Mas com certeza vai dar tudo certo. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai estar iniciando essa live. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante, como eu falei para vocês. A gente teve uma queda aí na primeira entrada, a gente está tentando novamente. E a gente vai fazer o possível para que a gente possa fazer com muita qualidade, porque a gente sabe que vai ser rico o conteúdo que a gente quer compartilhar com vocês, tá bom? Se porventura tiver algum problema novamente na conexão, vocês já encaminham aí para mim o sinalzinho de joia aí, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês estão conseguindo me ver bem, para que a gente possa entender melhor qual que pode ser o problema de conexão aqui, tá bom? Isso acontece em várias lives, isso tem acontecido, tá bom? Se vocês estão me ouvindo bem, ok, obrigado, viu, Fernanda? E todos que vocês estiverem participando, Gabriela, obrigado também, Carol. Então é isso, deixa eu aguardar a entrada da Aparecida, que talvez seja algum problema da conexão dela. Então a gente vai falar sobre os prejuízos da dependência afetiva e também da codependência. Eu espero que todos vocês possam receber conteúdos significativos, tá bom? E a gente preparou de fato um grande tema para vocês, um grande conhecimento que a Aparecida tem das experiências de atendimento de casal. A Aparecida é uma psicóloga de Nova Serrana, que eu admiro muito, eu conheço o trabalho dela. Eu não tenho dúvida que toda a experiência dela pode trazer para nós um rico contato diante desses nossos desafios, né? Talvez, se vocês quiserem já ir também encaminhando alguma pergunta, lá no final a gente espera poder contribuir e compartilhar com vocês. Eu recebi algumas perguntas, hoje eu deixei lá no Stories, e tem algumas perguntas que a gente espera conseguir responder, tá bom? Enquanto nós vamos aguardando a Aparecida, compartilha com as pessoas, eu não tenho dúvida que vai ser muito significativo para vocês. Deixa eu convidar a Aparecida aqui, que já acabou de entrar, para a gente aproveitar o maior tempo possível, tá bom? Obrigado por vocês confiarem em mais uma quarta-feira que a gente está aqui junto. Olá, Aparecida. Melhorou assim? Peraí só um minuto, tô achando que Isso, tem muita luz aqui. tá bom, sem problema. Melhora Tá ótimo, a imagem? Tô tá sempre fazendo ótimo. live com um monte de luz no rosto. Mas a sua Eu já, imagem agora tá eu ótima já compartilhei com o também. pessoal aqui que estão ouvindo bem, só para a gente saber qual que é a questão da conexão aqui, mas a gente vai ter paciência e pode ter certeza que a gente vai fazer uma boa live. Prazer novamente receber você nessa troca de conteúdo, nesse bate-papo, e receber algumas perguntas, e de fato a gente sabe que é um tema muito presente, né, Aparecido, no nosso consultório. É, Já apresentei você aí para o pessoal, né, como psicóloga de Nova Serrana, uma pessoa que eu admiro, fez uma live lá obrigada. no mês de maio também. Então, espero poder contribuir mais uma vez a gente fazer essa troca, né? Nosso tema hoje que é tão central, é tão importante, tão presente e ao mesmo tempo desafiador. Prejuízo da dependência, né, afetiva e a É, codependência. com certeza. A conexão tá falhando um pouco, mas eu acho que vamos assim, né, e ver se Vamos seguindo. a gente consegue. Para mim tá chegando assim, Um mais pouco lento, atrasado? sabe? Tá Tá. atrasado, um pouco atrasado. Mas vamos lá, né? Agradecer as pessoas que sempre aí nos ajudam com Uhum. divulgação. Eu queria te agradecer e também agradecer a Rose, agradecer a Dedé Mesquita de Araújo. São pessoas que sempre assim, são tão carinhosas comigo, né? Quando eu falo que vou fazer live, aí elas dão maior apoio. Então, um beijão aí para elas e uma gratidão também, né? E tomara que essa conexão fique boa aí para ver se a gente faz um trabalho aqui de se ajudar, né? E ajudar algumas pessoas também, porque esse tema é extremamente instigante, ele é extremamente cotidiano. Nós Sim, todos somos, né, dependentes e codependentes de alguma maneira, em alguns momentos da vida mais, em alguns momentos da vida menos, mas a vida é feita desses entrelaços aí, né, de relacionamentos, e eu acho sim, interessante. É um tema muito bacana mesmo, que aparece muito, né, em consultório e que precisa mais esclarecimentos, ainda eu acho que pouca teoria em cima disso, né?
Como é que Sim. você quer começar? Então, eu fiz algumas pesquisas. Eu gosto sempre de ir na centralidade, sabe, do conceito, da palavra, porque É, assim, a você é gente bem sabe que objetivo mesmo. Aham. porque quando a gente vai falar da dependência, claro que aqui a gente vai afunilar para as relações afetivas, passando pelas nossas famílias e passando pelos relacionamentos amorosos, né? Que é o mais comum, porque a gente pode falar de outras dependências, mas a gente vai afunilar, tá, pessoal? A gente tem muito conteúdo a compartilhar, mas a gente não vai conseguir ter tempo para falar de tudo, para falar de todas as questões. A gente espera falar aquilo que é mais presente nos nossos atendimentos clínicos, tanto no meu quanto da Aparecida. Quando eu fui pesquisar, sabe, Aparecida, a palavra dependência, eu fui identificando uma situação que é de fato presente na nossa vida, né? A gente se torna dependente de alguém. E isso a gente vai lembrar da nossa infância. Se a gente pensar nas raízes, onde a gente começa a ter uma dependência? Na nossa infância, que é dos nossos pais, dos nossos educadores, onde a gente depende da formação humana deles, né? E aí a gente não tem uma autonomia para algumas decisões. Quando eu fui pesquisar, eu fui avaliando um pouco sobre isso. Ou seja, uma criança, de fato, ela não tem como ainda, ela não tem maturidade afetiva, psíquica, de ter a sua autonomia para suas decisões. Que ela tem uma imaturidade, é claro. Sim. Então, o que que a gente precisa pensar? Que nesse tempo, nesse momento da vida, nós temos alguém fazendo algo por nós. Nós temos essa dependência. Porém, chega em fases dessa infância que esses adultos, esses educadores, eles devem nos dar essa condição de autonomia, essa condição de maturidade. E aí a gente espera do olhar desses adultos, desses pais principalmente, uma atenção, ou seja, uma aprovação daquilo que a gente faz. E às vezes a gente não tem esse olhar, às vezes a gente não tem essa atenção, às vezes a gente não tem essa segurança desse olhar. Quando a gente fala olhar, pessoal, a gente não está falando de um olhar, de uma visão física, a gente está falando de um olhar de afeto, de um olhar de confiança, de um olhar de proteção, de um olhar de segurança. E quando isso não acontece com a materialidade devida, a gente vai levando para a vida e, às vezes, muitas vezes, transferindo para o outro. E aí, ou seja, eu dependia do olhar de alguém, dos meus grandes amores, que são os nossos pais, e depois a gente começa a projetar nos nossos outros amores, Uhum. namorados, Sim. parceiros, né? Então, basicamente, assim, uma introdução é para a gente entender que a nossa dependência afetiva, ela não começa depois que a gente começa a namorar, depois que a gente casa, depois que a gente tem os nossos primeiros relacionamentos, depois lá da adolescência e juventude. Só para deixar claro que quando a gente pensa nas raízes dessas de dependência, está lá atrás. O que você pensa sobre isso? Um pouco sobre alguns conceitos que aqui falei, Aparecida. Sim, é, está falhando bastante, chegando assim com dificuldade. Eu entendi, você falou da questão da infância, né? Que essas coisas Isso. começam na infância. É claro, né? Realmente elas vão ali, toda a personalidade da criança vai ser moldada e ela vai levar isso para os relacionamentos afetivos. Foi isso que você falou? Isso mesmo. Isso, é isso Ok. mesmo. Aham. Sim, eu gostaria de começar falando o seguinte: esse termo dependência e codependência é um termo assim que não é tão usual, né? E eu falar um pouquinho de como começou essa história da dependência e da codependência, que é lá pelos anos 50, né, do século passado, é, 1950, com os alcoólatras anônimos. E essas mulheres, elas começaram elas intuíram que havia algo errado com elas também, que não era só o alcoólatra que estava doente, elas também estavam doentes, né? E elas começaram então a fazer esse movimento que nos anos 70 veio então com a dependência química e esse nome ficou muito para dependência química, né? E a gente Uhum. está falando de todos os níveis de dependência e mais a dependência afetiva, né? Mas que Isso. tudo passa, né, nesse mesmo tecido, nessa mesma base, e tudo passa nisso. Então, essa criança, de fato, eu vejo assim, no consultório, na experiência de hoje, quando a gente regressa com o cliente para a história de vida dele, o que a gente vai encontrar, na maioria das vezes,
por exemplo, se eu vou falar da codependência, né? Então, do codependente. O codependente é uma pessoa que depende emocionalmente do dependente, né? Então, é uma Isso. criança que ela ficou triangulada com os pais. Ela por algum motivo, eu falo assim, eu brinco assim, que o dependente é aquele tipo assim, ele ficou mais tranquilo, num lugar mais de recebimento, e o codependente é muito responsável, ficou muito pequeno, infantil, ou se sentindo, e o outro ficou muito grande antes da hora. Né? É Uhum. a percepção de uma criança que sofreu ali alguma triangulação com os pais, onde ela entendeu, né, isso e nos lares mais comuns acontece isso, não é um adoecimento de lares, só do lar do alcoolista ou do drogadito, de forma alguma, é um adoecimento que você falou, passa por todas as nossas famílias, né? Então, todos nós, em algum momento, temos dependência e codependência. Então, essa criança, ela triangula com os pais e ela não consegue, e ela fica muito, o codependente, por exemplo, ele fica muito adulto muito cedo, então ele queima etapas da vida dele. Será aquela criança que na escola ela vai preocupar com todo mundo, nos trabalhos de grupo, na adolescência, ela acaba fazendo tudo, e ela vai começando a achar que ela consegue salvar todas as situações onde Uhum. ela está presente, e o que está na base da codependência é que essa criança ela se sentiu órfã e abandonada pelos pais. Ela tem uma crença limitante de que ela não é digna do amor do outro, que ela não consegue, que ela não é capaz, que ela não merece. E daí ela vai fazendo tudo, tudo para ser amada, né? Então é uma dor muito grande isso. E a pessoa Sim. muitas vezes não tem essa consciência de que nessa matriz de identidade ela teve essa falha da identidade, porque ela cresce achando que ela é culpada de tudo, que ela tem que resolver tudo, que ela tem que dar conta de tudo. E como os pais a colocaram, pediram esse auxílio, né, para essa criança, que ela fosse ajudante dos pais, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Então, essa criança, ela não faz isso porque ela deseja, ela faz porque ela tem medo que os pais a abandonem. Mas ela fica grande no sistema dela, só que ela se sente abandonada e órfã porque as necessidades dela, básicas de criança, não foram atendidas. Então, a gente percebe muito bem isso no consultório, quando a pessoa tem essa dor, né? Fala, não, mas ninguém me ajuda. Mas é uma criança tão forte, que ninguém é capaz de olhar para ela e pensar que ela precisa de ajuda, porque ela mesma dispensa essa ajuda, ela mesma tem Uhum. dificuldade em receber, não é? E isso vai acontecendo nessa dinâmica aí na escola e depois nos relacionamentos amorosos. E que ela vai, então, ficando sempre nesse lugar. O lugar da codependência, né? Vou deixar você falar um pouco do lugar da dependência, que é o papel e o contrapapel, e é uma dupla que se forma ali de uma maneira é, disfuncional e que vem também de lares disfuncionais, né? Famílias muito emaranhadas, crianças que tiveram pais muito superprotetores, crianças que Uhum. tiveram pais muito rígidos, muito autoritários, elas vão crescer com essas dificuldades maiores, né? Agora, quem nunca, né, Everton? As famílias, elas têm essas falhas, porque isso é o humano. A gente falaria de uma codependência e de uma dependência assim, que de um prejuízo muito grande, quando isso então chega num nível onde nenhum dessa dupla se resolve, nem o Sim. codependente e nem o dependente, porque os dois estão numa dinâmica adoecida, né? Vieram de lares mais disfuncionais e mais adoecidos. Então, coloquei um pouco do papel do E codependente, né? inconsciente, Que é né, aquele Priscila? papel. Pois, né? O dependente.
Tá travando um pouquinho aí. Então, Tá. eu penso, pelo que você está dizendo aí da dependência e da codependência, algo que a gente não pode deixar de dizer é que todos eles têm medo de errar. E aí, de alguma forma, eles exageram numa determinada conduta. Porque eles têm, além do medo de errar, eles têm o medo da rejeição, como você estava dizendo, que não é uma rejeição clássica. Ah, eu estou rejeitando. É tudo inconsciente, a gente tem que deixar claro. Não é alguém, um pai, uma mãe que foi lá e rejeitou você. Não é bem assim que a gente quer dizer. A Uhum. gente quer dizer que isso tudo se passa pela nossa dimensão psíquica inconsciente, Psíquica, onde né? nós esperávamos isso. A gente esperava essa aprovação, né? E aí, de repente, a gente tem medo de ficar sozinho. Então, a gente vai suprindo essas necessidades alheias das outras pessoas e sempre dizendo sim, sempre querendo salvar todos, né? E aí isso começa de fato pela família. Eu tenho que salvar minha família, eu tenho que salvar meus pais, eu tenho que salvar meus irmãos, eu tenho que ser o salvador ou salvadora da pátria, né? Dessa família. Então, isso também a gente caracteriza como um conteúdo que foi estabelecendo dessa dependência. Porque quando eu salvo o outro me aprova. Quem não Sim, vai gostar de alguém que faz algo bom para nós? Né? Aqui, ou seja, vai salvando, vai fazendo tudo. Ele não vai dizer diretamente que você está salvando a vida dele. A pessoa vai agradecer, vai ficar muito feliz porque você fez daquela forma, e aí a nossa mente vai acreditando que quanto mais eu fazer aquilo, quanto mais eu ajudar, quanto mais eu salvar o outro, ou seja, eu começo a ter uma dependência daquela minha ação para o outro me elogiar, para o outro agradar de mim, para o outro me aprovar. uhum, sim. E Não é aí, assim? nessa busca desenfreada de ser necessário para o outro, são essas Uhum, mulheres, né, que, por exemplo, na patologia, o grupo MADA, mulheres que amam demais, anônimas, né, onde elas, para ter alguém, elas se sujeitam a relações extremamente abusivas e onde uhum, elas não conseguem colocar nenhum limite e muito menos sair delas, né? sim, Mesmo que elas sejam altamente abusivas. E aí é que elas precisam realmente de ajuda para sair disso, porque sozinha, em geral, realmente as pessoas não conseguem. Elas tentam, sim, mas não conseguem. Porque esse eu não consigo ficar sozinho. Eu vejo isso muito na dinâmica do transtorno do pânico, né? Na depressão, uhum, em alguns quadros também, que a pessoa vai ficando com um adoecimento maior e entra em pânico, literalmente, quando ela pensa que ela vai ficar sozinha, que ela vai sim, ter que. É como se ela não tivesse construído a pele própria e não. E a criança ferida, essa criança que se sentiu abandonada, né? Como você falou, é psíquico, não significa que ela foi, mas significa que ela internalizou que ela estava abandonada, né? Então ela vai nessa dinâmica a vida inteira mendigando o amor ele é mendigo do amor do outro, ele suporta qualquer coisa. A gente vê que as pessoas, por exemplo, elas escondem coisas, né? Escondem machucados, usam manga comprida, usam gola alta, não comunicam para a família porque elas defendem o agressor, elas acobertam o agressor. Isso eu estou dizendo já mais no nível de uma patologia mais avançada, né? Onde essa sim, dupla realmente é altamente destrutiva. Eles estão numa dinâmica de destruição muito, muito grande. E essa mulher, eu falo mulher até porque eu vejo a codependência, um número de codependência maior nas mulheres. Você vê sim. também É, maior é nas isso mulheres. mesmo. Eu Tanto acho na que dependência quanto na codependência. Eu vejo que está mais nesse campo, né? Pelo menos é o que chega dentro do consultório, das minhas experiências. sim, e até porque culturalmente o nosso lugar de mulher é um lugar que é cobrado cuidar do outro, né? Sim, Isso é bem cultural. Então, muitas vezes, assim, o que fica mais evidente isso nas mulheres é pela própria cultura mesmo do ser mulher, né? A gente nasce para cuidar de um bebê e vai sim, fazendo essas misturas aí, às vezes
extremamente destrutivas, né, para sim. as relações, para a relação humana. Mas sabe o que eu percebo, Tá Aparecida? Até falhando? lendo, tá falhando, mas tá dando para acompanhar. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem, tanto a mim quanto a Aparecida, tá Tá. dando para acompanhar? Ok? Então, só É, tá pedir o pessoal para cortando dar sinalzinho bastante. aqui, se tá dando para tá nos ouvindo bem, ok? Tá tendo essas Então, quedas, tá ok? aham, Então vamos lá. Deixa eu só trazer alguns tipos tá ótimo. ok, Então, ok, tá bom? Então, pessoal, quando, quando a Aparecida está dizendo que é mais comum que as mulheres, né, tenham essa dependência ou codependência, eu vejo que a gente precisa entender do seguinte, porque às vezes o que nós estamos identificando é que as mulheres estão reconhecendo mais essa dependência ou codependência, não que elas falam dessa forma. Os homens têm muitas dificuldades, ou seja, o sexo masculino tem dificuldade de reconhecer que eles são inseguros, que eles têm medo, que eles têm toda essa dinâmica que nós estamos trabalhando é como se gerasse um bloqueio para alguns homens. Eles têm dificuldade de chegar nos nossos consultórios. Claro que tem muitos que chegam, né? Mas é deixar claro que não é porque não exista homens dependentes afetivos, pelo contrário, talvez seja na mesma proporção. Porém, são os que menos manifestam essa dependência, porque às vezes eles deslocam, eles canalizam para outro processo, ok? Eu até quero compartilhar aqui, Aparecida, é, dentro dessa condição desses sintomas do dependente, e que pode facilitar aqui para as pessoas entenderem ainda melhor, olha, essa pessoa exige muita atenção, é extremamente, há uma necessidade dessa atenção daqueles que estão à sua volta, né, principalmente do relacionamento, é um ciúme exagerado, é um segundo sintoma que é muito comum das pessoas dependentes afetivas, ela se sente incapaz de sentir sozinha, ou seja, o ficar sozinha para ela é como se fosse uma incapacidade, é o medo de ficar sozinho. Eu tenho que me submeter, ficar me sujeitando a um relacionamento tóxico, abusivo, agressivo, violento, porque eu me sinto incapaz de estar na minha própria relação, na relação com o meu próprio eu. Ela tem dificuldade de tomar também um sintoma muito comum, é uma dificuldade de tomar decisões. Ela precisa, olha, o que você acha? E aí, é o pai, a mãe, o amigo, o namorado, namorada, enfim. A pessoa precisa, o ser humano, aquela pessoa dependente, ela sempre precisa de alguém para validar aquela escolha dela. Uma insegurança também muito comum, é muito comum quando a gente identifica isso dentro da dependência. Uma tendência a dizer apenas sim é um outro sintoma, é um outro lugar que essa pessoa dependente ela se coloca. Ela tem muita dificuldade de dizer não. E ainda, sempre colocar a vida dela em segundo plano. Eu fui fazendo um apanhado desses principais sintomas, Aparecido. sim, eu concordo com isso e vejo realmente isso, né? Essa falta do autocuidado, dessa pele própria, desse dizer não aos abusos, né? Desse medo de desagradar. O codependente ele tem muito isso, de fato, né? Nos homens eu vejo que aparece mais de uma forma diferente assim das mulheres, parece que com uma roupagem um pouco diferente, talvez mais agressividade, talvez mais obsessividade, talvez mais essa coisa, né, de tratar o outro como objeto de posse dele, né, para ele se assegurar de que ele está no comando. Não que isso não exista nas mulheres, existe também muito. Elas também têm essa necessidade de controle da vida Uhum. do outro, né? E essa coisa do vasculhar tudo, vasculhar a rede social, e olha isso, e olha aquilo, e corre atrás, e põe detetive, não sei o quê. E, de repente, cadê a própria vida? Cadê o próprio sonho? Cadê o próprio objetivo? Cadê o próprio propósito de estar na vida? Quais as ações que engrandecem de fato? Então, uma coisa séria na codependência é a pessoa ela pensar o tempo inteiro que ela
precisa viver para o outro, exclusivamente para salvar o outro e acreditar que ela pode salvar essa pessoa daquilo que essa própria pessoa, às vezes, não vai se salvar. Né? Uhum. É comum nessa história clínica toda que eu tenho, eu ter passado por momentos de ver as pessoas quase que morrendo junto, por exemplo, com um alcoólatra, com um filho Uhum. alcoólatra, e custar, de fato, trazer essa pessoa para a vida, fazendo com que ela entenda que ela não pode salvar esse filho da pulsão de morte que ele está, por exemplo, ali no álcool, né? Porque isso não ajuda em nada ela se colocar nesse lugar de salvadora, porque ela tira a responsabilidade do dependente, que ele tem que se autorresponsabilizar, e o dependente ele já tem uma dificuldade imensa de se responsabilizar pelo que é dele. Então, se ele tem Uhum. alguém que se responsabiliza, muito menos ele vai se responsabilizar, porque ele já tem, né, essa característica de culpar o outro de tudo que acontece com ele, de não ver que ele é causador do que está acontecendo com ele, né? Então, são duas pessoas que estão fora de si, fora do seu eixo, né? O dependente acreditando que o outro tem que salvá-lo e o codependente acreditando que ele vai salvar. E ele não vai, né? Então, quando E essa nem tem que dinâmica, salvar, né? sim, E e nem quando essa tem. dinâmica é rompida, eu não sei como é que você vê isso no seu consultório, eu vejo mais a saída para o lado do codependente, porque ele fazer um movimento de sair do papel para que o contrapapel morra, né? Então, ele sair do lugar de se responsabilizar pela vida e por tudo que acontece com o outro, e nesse momento que ele sai, que ele consegue sair e toma o rumo da centralidade da vida dele, do autocuidado, essa pessoa não tendo mais quem a salve, ela própria se salva. E às vezes ela Uhum. não se salva. E aí é que tem que se trabalhar muito para que essa pessoa consiga viver apesar de. Né? Uma característica do codependente muito grande é o sentimento de culpa. Então, ele se sente culpado por tudo que acontece com o outro. E o outro sabe dessa fraqueza dele e usa isso Sim. para jogar mais culpa ainda, para deixá-lo mais no fundo do poço ainda. E ele vai acreditando que, de fato, ele falhou, ele que tem um problema, ele tem, claro, ele tem um problema, né? Ele tem um problema de pensar que algo que não está nas mãos dele está, né? É difícil essa dinâmica para ele, mas eu vejo mais o movimento de quem sai, o que sai primeiro, em geral, é o codependente, porque a dinâmica para o dependente é mais confortável, aparentemente mais Sim. confortável, mas ela não é confortável também, porque o dependente também ele fica num lugar despotencializado, né? E na verdade ele é tão capaz quanto qualquer outra pessoa, mas ele fica nesse lugar porque de algum modo tem ganhos secundários, tem um processo ali de que uma acomodação, e essa pessoa então vai ficando ali acomodada naquele lugar de receber, tipo assim, né? E quando, não sei se você vê isso também, né? No movimento de quando um papel quer sair do outro, que para estabelecer uma dinâmica mais saudável, é, e isso é necessário, o que eu vejo muito são os alarmes, né? Então, aumentam o nível de agressão, aumenta Sim. o nível de ameaça, aumenta o nível de chantagem e aumenta o nível também de adoecimento para que as atenções voltem de novo para aquele que é dependente e o outro pare de fazer esse movimento de cuidar de si, de cuidar da sua Sim. própria vida. Você, É, isso é claro para é, você também? é isso mesmo, sabe, Aparecida? É um desgaste muito grande do codependente para fazer tudo isso que você disse, e ao mesmo tempo eu percebo que é essa condição que vem trazendo um adoecimento maior entre as pessoas, né? Porque
quando ela identifica que ela não está bem, e aí é claro que ela transita na dependência, nessa codependência, mas o que eu percebo eu acho que você falou palavras-chave, assim, é a necessidade de salvar o outro. E uma das propostas terapêuticas que eu costumo muito fazer dentro das condições possíveis, né, claro, respeitando o limite de cada um, é essa saída de impor ao outro a saída dele da dependência é a própria pessoa, e isso a gente, quando a gente estuda, a gente fala sobre reconhecer essa dependência e codependência, ou seja, eu estou numa relação abusiva. E é Uhum. muito comum que a gente escuta dentro dos nossos, né, settings terapêuticos. Eu já pedi ele para fazer isso, a pessoa, né, não é só homem, é mulher também. Eu já pedi para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer mais isso, mais aquilo, e nunca resolve. Não é E manda efetivo. receita de tudo, né, para salvar o Isso. outro, né? Nós da E área aí, da saúde, a gente tem essa onipotência também, eu penso, né? uhum, sim, Eu penso que a gente também foi de fato uma criança triangulada que acreditou que nós poderíamos salvar o casamento dos nossos pais. E aí, crescer, já ficar muito adulto muito cedo e já crescer pensando que a gente pode dar conta da vida de todo mundo, né? Eu acho que na área da saúde a gente tem muito essa onipotência, né? Mas que quando sim, trabalhada é tão bem resolvida e as pessoas entendem que não dá para salvar todo doente que entra no hospital, que não dá para salvar todo cliente que chega no nosso consultório, que talvez ele não vai sim, melhorar, talvez ele não deseje essa melhora que nós desejamos para ele, né? Talvez ele não deseje, ele não quer, ele está confortável no lugar dele, né? e Então é difícil isso, sim, de, de que uma forma, de que a gente entenda, né, e respeite a escolha do outro, sim, sendo qual for o caminho que ele vai chegar. Isso não é fácil, né? não. E E aí, uma não é das fácil propostas, como mãe, não é fácil para a gente como profissional. A gente tem que baixar o facho mesmo para sim. dar conta disso, né? E sabe, quando você falou dessa impotência, né, desse desempoderamento, diríamos assim, uma forma que eu sempre gosto de conduzir ao invés de dizer para o outro, para essa outra pessoa, o que ela deve fazer, comece a reconhecer o seu próprio limite. Olha, eu não mais preciso dessa condição. Então, eu não estou dizendo diretamente, conscientemente para o outro o que ele tem que fazer. Eu começo a colocar um limite a partir de mim. Isso pode, e muitas vezes, dentro das minhas práticas, eu tenho percebido muita eficiência, sabe, Aparecida? Vamos pensar num relacionamento de abuso mesmo, entre uma mulher e um homem. Então eu vou dizer para esse homem, olha, você não tem que falar para essa mulher que ela está conduzindo uma relação abusiva, mas você tomar consciência e ali dizer que, olha, eu não mais me permito ficar numa relação como essa. Eu não mais aceito isso acontecer comigo. Então Uhum. eu não estou pedindo para a pessoa parar, eu só estou me afastando, eu só estou recuando, eu estou recolocando no meu lugar e isso me dando aquele poder que eu preciso ter dentro dessa relação humana, muito mais do que apenas uma relação amorosa. Então, Exatamente. tomar. Sistemicamente, quando você muda de lugar, né, seja na sua família de origem ou na sua família atual, todos mudam também a partir da sua mudança, né? Então, é Sim, realmente isso. A mudança, ela começa em nós e ela só é possível em nós. E mudar não é uma tarefa fácil. Mudar é difícil. Porém, as pessoas podem e conseguem muito isso, né? Muitos, eu vejo na terapia de casal, eu acho muito bonito quando eles vão tendo esse reconhecimento que eles, na base, eles têm a mesma insegurança, eles têm a mesma dor, né? Tirando a psicopatia, né? Eles vão fazendo esses entendimentos, eles vão olhando um para o outro com outro olhar, com um olhar de mais compaixão, de mais entendimento de que o outro não é aquilo porque ele simplesmente porque ele é ruim, ele é mau, né? Ele está adoecido. E essas dinâmicas na condição do casamento, da terapia de casal, ela é muito bonita quando ela traz à luz
essa consciência de que essa dinâmica, né, de que um é grande e o outro é pequeno, ela não dá certo. Que eles só podem ficar bem numa dinâmica de igual para igual, né, de um homem e uma mulher, de pessoas adultas, que cada um consegue dar conta de si, fazer bem a sua parte. É a questão da balança do dar e do receber. Ninguém fica bem quando não dá e também ninguém fica bem quando não recebe. É desproporcional, é infantil, né? É um muito grande, o outro muito pequeno. Então, quando eles conseguem se doar na medida e vão se dando, né? E se adultizando ali, curando esses traumas da infância que tornaram essas pessoas mais adoecidas, muito sempre elas vieram de triangulações, de lugares que elas não deveriam ter ocupado, mas elas ocuparam, né? E elas vão fazendo esse entendimento, elas vão construindo uma relação muito mais satisfatória, equilibrada, saudável. E é possível isso, e é muito bacana isso, se eles pensam que eles podem passar para os filhos uma outra dinâmica familiar que não a que eles receberam, né? Que Sim. não de triangular um filho no meio desse conflito deles. Eu peço muito isso para os pais. E como que é importante isso, né? Quando eu criei meus filhos, eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho essa consciência muito clara de que como a criança tem que sair desse jogo, desse casal que não está bem, como ela precisa ser preservada, né? De que seja pedido para ela indiretamente, né? Que ela cuide desses pais, e que na verdade são os pais que precisam cuidar e atender as necessidades das crianças. Então, as pessoas vão se curando e curando padrões anteriores com facilidade com essas ferramentas que nós temos hoje, com a psiquiatria, com a psicologia, com as alternativas, com a espiritualidade, né? Porque quando eu vejo muito o codependente nessa missão onde ele fala, bom, não dou conta mais, então eu entrego para um ser superior, que ele lança a mão dessa espiritualidade e ele descansa. E isso faz muito bem, de fato, porque ele vai conseguir realmente sair dessa dinâmica tão adoecida, né? Que é essa dependência exagerada do outro e esse outro que acha que ele consegue salvar o outro daquilo que é dele, do destino que é dele, né? Reverenciar o destino que a pessoa escolhe ter é fundamental, né? Nós não temos nenhuma potência de ajudar uma pessoa que escolheu um destino e ela não quer sair daquele destino. Nós temos condições de ajudar a quem nos pede ajuda, a quem nos chega e, olha, como, onde eu vou buscar isso? Ok, né? Mas o ansioso que está na raiz muito da codependência, tanto da dependência, ele antecipa muito os passos do outro, né? Sim. Seria muita prepotência da nossa parte achar que a gente tem que dar conta de tudo, né? Principalmente das relações, ora, familiares, de que a gente vai dar conta dos filhos, né? Quando você está dizendo, eu me recordo, né, de alguns casos ao longo desses anos da psicologia, o quanto que as pessoas também, aí é uma orientação, né? As pessoas que estão participando, que vão ver nossa live depois, que a gente vai deixar gravado, mas como que eu faço para sair? Primeiro, tomar consciência, isso é fundamental. Eu estou numa condição ora dependente ou ora codependente? Tomar essa condição que a responsabilidade a partir de agora é minha e não daquele meu parceiro ou parceira é fundamental. Por quê? Me faz pensar, Priscila. Porque senão a gente fica numa condição, mas eu já tentei. Peraí, você já tentou porque você está esperando o outro mudar ou porque você está se responsabilizando para o desejo da sua mudança? Porque, como a Priscila disse, talvez o outro não queira mudar, ele não tem obrigação nenhuma de mudar. E se você tiver de despedir dessa relação, despedir no sentido, não é separar, não é nesse sentido, mas dividir dessa relação de codependência, deixa ele ser dependente. Agora basta você querer ou não ficar numa relação com uma pessoa dependente, mas não necessariamente você precisa nutrir essa dependência.
né? Você sim. não precisa dar alimento a essa dependência. Então, a tomada de consciência, reconhecer que é essa autonomia, essa autorresponsabilidade, e aí para mim é fundamental, hoje eu falo isso muito em alguns contextos, deixar de se vitimizar, eu não consigo, eu não dou conta, eu já Uhum. tentei de tudo. Mentira, gente, nem sempre a gente tenta de tudo. Às vezes a gente precisa de ajuda de fato, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de alguém que já teve experiência, muito mais do que conceitos, dizer aqui para vocês os conceitos, o que que vocês têm que fazer, não. O que que você consegue fazer? O que que você consegue fazer para você nesse momento? Às vezes, eu não estou conseguindo dizer não para o outro. Talvez, num primeiro momento, você vai ter que começar a aprender a dizer não para você. Quais seriam os prejuízos que você diz para você, né? Então, isso é fundamental, né? A gente teve uma queda aí de conexão, a Aparecida saiu, assim que ela voltar a gente conecta ela, mas é o que eu estou dizendo, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado para que essas questões não sejam uma condição onde nós nos vitimizamos para aquilo que a gente tem que tomar como decisão na vida, tá? Então, para uma das sugestões, né, uma das orientações para que a gente possa sair dessa situação é parar de se vitimizar. Eu não consigo, eu não dou conta, né? Então, dar um basta nisso. Ter clareza para nós, né? Ter clareza que eu quero sair daquela condição. Às vezes eu tenho que sair de uma condição até de ser dependente de uma vitimização daquela relação. Isso é fundamental. E também você me fez lembrar aí também que o que é comum também é que a pessoa, por exemplo, ela faz tudo para o outro. Então, ela paga a faculdade, ela ajuda aquele outro a desenvolver, ela faz ele ser uma pessoa reconhecida e tudo mais. E depois esse outro quer ir embora. Então, essa pessoa fala, meu Deus, mas eu fiz tudo para essa pessoa e agora ela vai me Uhum. abandonar. Então, esse também que estava codependente, ele passa para a posição de vítima, né? Tipo, eu fiz tudo para o outro e eu não tenho reconhecimento do outro. E isso dói, e dá uma raiva. E essa Uhum. raiva, ela, se a pessoa fica parada nessa raiva, ela não resolve, ela não sai dessa dinâmica, então ela precisa usar essa raiva para sair dessa dinâmica, né? Tipo assim, eu me dei tanto e não valeu a pena, então não me interessa me doar, porque eu não vou ter esse reconhecimento que eu preciso. Então, eu preciso me reconhecer e eu preciso voltar para mim. E você falou antes também de cair, uma coisa que eu lembrei aqui, que você falou assim, que não é desligar-se, realmente é desligar-se psiquicamente, é desligar-se, é desobrigar-se. Eu li isso não sei onde, mas eu gostei muito dessa palavra, desobrigar-se do outro, desobrigar-se da vida do outro, desobrigar-se daquilo que não é seu, né? Uhum. E esse desligamento, eu penso que passa muito mais por esse desobrigar-se do que por Sim, desligar-se, né? Até porque quando é marido e mulher, às vezes eles rompem a relação e aí eles estão desligados, né? Mas quando é família, por exemplo, quando é uma mãe com um filho, quando um pai com um filho, fica muito difícil, isso é impossível. Mas essa separação psíquica, o que é meu e o que não é meu, e essa entrega para o outro, né? E usar essa raiva para realmente conseguir sair desse papel da codependência, né? E sim. seria uma mola propulsora para que a pessoa consiga sair. Mas se ela fica paralisada no ressentimento, na dor, da falta do reconhecimento, ela Na não mágoa, né? consegue sair dessa dinâmica e ela entra para quadros depressivos muito fortes. Eu vejo isso assim nessa dinâmica dos casais. Sim, porque ela fica ressentindo, né, magoada, fica odiando. Eu continuo na minha desconfiança quando há relacionamentos, né? Eu desconfio seja do meu filho, eu desconfio do meu relacionamento. E aí, como que eu faço para confiar? Na verdade, não é uma atitude do outro, é uma atitude, uma decisão sua. Se você quer ou não confiar novamente. Porque Uhum. nada mostra e demonstra e comprova para nós que o fato de começar a confiar no outro
diz que o outro vai mudar. Porque às vezes acontece, né, nos nossos espaços terapêuticos, né, Aparecido? Ah, mas ele falou que vai mudar, a pessoa falou que vai fazer isso agora. Dura uma semana, dura um dia, dura o próximo desafio, e não é bem assim. Então, e aí a pessoa começa a ficar desconfiada novamente, a pessoa continua naquela bola, né, naquele ciclo de vício, de uma dependência onde mas o outro não vai mudar, eu estou esperando o outro mudar. O outro falou que vai mudar, eu estou acreditando que o outro vai mudar. E a própria pessoa não faz nada, ou seja, igual você disse, ela fica com raiva, ela fica ali com ódio daquela situação, mas ela não usa isso como uma mola para ela decidir, olha, eu não mais suporto essa condição. Qual a condição dele? Não, a minha condição de ficar permitindo isso, de me sujeitar, de me meter a isso. Sim, sim. E eu Né? outra coisa também, não sei se você percebe aí no seu consultório, é que às vezes um codependente na família de origem, na família atual, ele é dependente, né? Fica como que tipo assim, do lado de quem eu sou forte e do lado de Uhum. quem posso ser fraco, né? Com quem eu estou que eu posso ser forte e com quem eu estou que eu sou fraco. Né? É Sim. uma coisa bem sistêmica isso também, eu vejo isso também. Sim. Uma outra questão que eu gosto muito de abordar é o cuidado que nós temos que ter dentro dos nossos relacionamentos pais para com filhos, relacionamentos amorosos, é o desenho que a gente faz da pessoa quando a gente tem ali aqueles primeiros contatos, né? Então, aquilo que a gente fica desenhando do outro não é a verdade do outro. E Sim. aí a gente coloca numa condição, muitas vezes, de ficar dependendo daquele desenho que eu fiz do outro, que a gente vai chamar da projeção. Então a gente vai criando e a gente coloca, as suas palavras foram muito pontuais quando você diz da desobrigação. O outro não tem uma obrigação que nós colocamos sobre ele. E isso sobrecarrega muito as relações. Eu vejo isso muito de pais para com filhos, eu vejo de relacionamentos amorosos e amizades também, né? Hoje, até através de questões da tecnologia, enfim, são muitas dinâmicas que está acontecendo essa obrigatoriedade do outro ter que dar conta daquilo que eu estou demandando e não daquilo que ele quer se responsabilizar. E isso a É. gente sabe que é um dos prejuízos, né, dessa dependência. E quando há muita idealização, isso, o tombo é maior, né? Muito Idealiza maior. tanto, espera tanto essa pessoa maravilhosa que vai fazer tudo que eu quero, ser do jeito que eu quero. Mas isso também é um desrespeito, né? Que nós queremos que o outro seja como nós somos, né? E não Sim, respeitar o outro na diferença dele, no que ele traz para a relação. Isso dá muito. Essas diferenças individuais, elas dão muitos conflitos entre os casais. Até sim. por essa idealização, nessa coisa de, bom, não, mas eu quero que ele seja assim, que ela seja assim. Né? Eu quero, mas o outro não é. Né? E é como você falou, no início do namoro, tudo são flores. E depois, quando o outro vem desnudado, né, às vezes dá um susto. E eu acho Isso. também que hoje as pessoas estão, assim, muito impulsivas para resolver tudo muito depressa, porque eu acho que isso tudo é tão assim visceral, é tão difícil de jogar fora essa coisa lá da infância, curar esses Sim, traumas lá da infância. É preciso de tempo, é preciso de paciência, de tolerância, de que os casais criem uma memória que faz com que eles entendam o valor do outro que estava ali com ele nas piores horas da vida, né? As pessoas hoje não esperam muito isso, né? Tem muita urgência de tudo, inclusive de que haja mudanças rápidas, né? A gente sabe sim, que isso sim. não é possível. Priscila, eu recebi algumas perguntas hoje, mas como foram, agora mais no final da noite eu fui recebendo mais, a gente não vai conseguir responder todas. E Aham, tem uma que me chamou muita atenção e que pode, de alguma forma, complementar aqui um pouco do que nós dizemos antes da gente encerrar. A pessoa perguntou o seguinte: olha, o que fazer quando há o término do relacionamento, mas, porém, a pessoa não sai da família após o término? O que você acredita que a gente pode sugerir a essa pessoa? Ou seja, o que ela pode fazer nessa condição? Ou seja, ela percebeu uma questão lá da dependência,
faz o desligamento, mas essa pessoa mantém na família. É, e Olha, pelo que eu entendi, parece ser a família lá do ex-relacionamento. esse relacionamento. Eu fico pensando assim, não sei se eu acho difícil, sem um contexto maior, a gente Sim, sim. falar de alguma coisa. Então, eu não sei se isso cabe de fato nesse lugar. Mas o que fica para mim é que quando eu estou numa dinâmica adoecida, quando eu sou dependente de algo, quando eu sou dependente de droga, o que eu trabalho com essas pessoas? É que elas precisam desligar do objeto obsessivo. Elas precisam sair do ritual. Travou um pouquinho aí, né? Não sei se o pessoal está conseguindo ouvir a sua resposta. Precisa sair do grupo das pessoas que incentivam a droga, porque Uhum. já é difícil para ela já é uma pessoa fragilizada. Então, eu penso que esse Nesse momento da resposta, a gente está com um probleminha aí de conexão. está viciada no outro. Ela está Uhum. viciada como se fosse uma droga, como se fosse um objeto Sim, obsessivo, como se fosse um álcool. Então, se as pessoas ficam no meio disso, elas têm muito maior dificuldade de saírem disso, né? sim. Então, a princípio, até essas feridas cicatrizarem e até o dependente, por exemplo, estar mais fortalecido, eu não sei se é bom que ele esteja o tempo todo em contato com o objeto obsessivo. Sim. Isso que eu diria. Entendi. É claro que, como você disse, é complexo porque tem várias questões envolvidas em relação a isso, né? Talvez um ou outro, né, dentro dessa condição, talvez pedir suporte terapêutico ou orientação para entender toda essa dinâmica, né? Por que que ele precisa voltar lá sempre para esse espaço que de fato parece ser adoecedor dentro dessa relação? Mas é claro que a gente não está aqui para pontuar aquilo que é uma questão muito mais ampla, né? Então, Porque, na verdade, a pessoa ela tem uma dificuldade com a identidade, né? O que é meu, o que é do meu pai, o que é da minha família. Rompeu com quem? Rompeu comigo. Mas no adoecimento, esse eu é esburacado. Então, sim. ele é invadido pelos outros, ele não tem uma identidade que fala assim, fez comigo, então eu é que tenho que me afastar e ele pode, ou ela, ficar próximo dos outros, né? Mas essa Sim, dificuldade na identidade, ela já é do quadro da dependência e da codependência, né? Que é uma coisa simbiotizada, é uma coisa fusionada, né? Não tem um limite, um contorno da identidade. O que é meu e o que é do outro? Tanto que a gente falou na live inteira exatamente disso, né? Quer dizer, eu preciso salvar o outro, eu preciso olhar para o outro, eu não sei o quê. Né? Então, quer dizer, o que é meu e o que é do outro? Não tem mundo. E você falou bem, quando você coloca essa pessoa precisa de ajuda, para que ela estabeleça a identidade dela, para que ela não fique magoada, às vezes, quando essa pessoa aparece. Mas sair de um objeto obsessivo não é fácil. Vício é difícil. sim, Vício é vício, né? Por isso que chama droga, né? Por isso que é vício, é difícil. Então, essa pessoa precisa também ser ajudada para que ela consiga, eu penso, né? sim. E como a gente usou do termo mesmo, né, os prejuízos da dependência, aquela pessoa tem um certo prejuízo porque ela depende daquela condição, ou a pessoa, ou relação, para ela ter um sentido também para aquilo da vida, né? Para os vazios dela, para os prejuízos dela, para as negações ou para os sentimentos lá de rejeição que ela teve. Talvez isso faça parte, né? Não sei. Talvez faça É, parte dessas eu não te condições. ouvi, mas eu penso que você alinhavou muito bem isso aí, tá bom? Isso, Tá ok. Parecida. Infelizmente a gente teve, né, hoje parando aqui alguns para mim, mas embates aí tudo com a bem. A gente tecnologia, com as quedas do ir sinal. chegando no final. Se você quiser Isso. colocar mais alguma pergunta, se a gente souber Não, responder, um como, prazer.
como a gente está no limite do tempo, eu acredito que se a gente começar, talvez o Instagram não vai nos dar o limite, né? Depois a gente vai compartilhar as respostas, sim, no particular. Todas as pessoas que me mandaram algumas perguntas, eu quero responder depois com mais calma. De toda forma, eu quero agradecer muito, tá? Você mais uma vez. A gente sabe que teve algumas interferências, mas isso não impediu que a gente compartilhasse o nosso conhecimento, a nossa vontade, o nosso comprometimento, tá? Mais uma vez, eu quero aqui agradecer, tá? Eu A sua te agradeço parceria. assim, de coração, né? E gratidão a todo mundo que nos viu, que nos assistiu. Me mandem também no direct alguma questão que vocês que ficou em dúvida, que não ficou bem esclarecida, porque como caiu muito, né? A gente fica Sim, um pouco mais assim ansioso, mais nervoso, porque toda hora cai, né? Eu acho que esse horário não é um bom horário, é muito carregado. Mas assim, sim, mandem para a gente tenta então resolver. Passar alguma coisa do que a gente acha que pode ajudar as pessoas que querem claro, perguntar alguma coisa, né? claro. Mais uma vez, pessoal que participou, muito obrigado, tá? Essa live vai ficar gravada. Algumas pessoas eu vi nas mensagens que solicitaram, porque talvez vai poder compartilhar, ver com mais calma depois. A gente sabe que nem todos podem compartilhar e ver agora. Sim. Então, mais uma vez, tá? Muito obrigado a vocês que confiam aqui nesses nossos conhecimentos, nessas trocas. E E assim a nós, gente Everton, na verdade, quando a gente ajuda a si próprio, né? muito, E isso eu muito, falo que eu não ajudo, eu recebo ajuda com os meus pacientes. Isso, sim, eu sim. amo isso, eu amo a psicologia por causa disso, né? Ela É me como, faz um ser melhor. Então é muito bacana isso, a gente fazer esses contatos com as pessoas sim. e a gente fazer essa troca, né? De esse vai e vem, esse dar e receber também. É A maravilhoso. gente pode, a gente pode considerar como se fosse uma supervisão, né, uma monitoria, enquanto essa troca, ela é interessante que a gente se estende, não só a nós profissionais, às pessoas, porque talvez a gente não tenha a ideia, a proposta de que tudo aqui vai ser importante para todos, mas talvez uma mensagem, como a gente recebe os feedbacks pós as lives, o quanto que Uhum. alguma expressão facilitou ela abrir um caminho, né, uma nova rota. Vamos dizer que aqui a gente está contribuindo para as pessoas encontrarem novas rotas para o caminho delas, né, para a jornada delas, para o destino delas. Uma luz, né? É tão bom ver luz no fim do túnel. E uma característica na codependência e da dependência é isso, não ver saída. Olha que bacana, você fechou brilhantemente. Ver uma luz ou poder sermos um ponto de luz para alguém num momento, às vezes, muito desesperador, muito difícil. Sim, sim. Aparecida, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. A Beijo. gente se fala depois. Fica com Deus, pessoal. Boa noite, tá? Deus abençoe todos vocês, tá? Tchau, Everton.